em seus lares, o programa Quarta Dimensão, na rede tvm.com.br, o canal da maior e melhor cobertura local. 21 de julho de 2017, 17 horas. Fala-se em alternativas para se tornar filhos de Deus, como se existissem diferenciadas fontes criadoras. Esta dúvida jamais fez parte das minhas cogitações. Eu nunca acreditei que espíritos nascessem de chocadeira. Se Jeová declarou: eu faço todas estas coisas, em Isaías 45:7, eu jamais aceitaria que exatamente o espírito fosse terceirizado. Essa doutrina de alguns como filhos, outros como criaturas, é tentativa flagrante de colocar dúvidas sobre a nossa filiação. Se Deus é nosso Criador, Ele é nosso Pai. Não existem alternativas. Os ateus podem negar a paternidade divina, eles estão no seu direito de livre-arbítrio. Apesar da rejeição, todavia, o Pai os considera filhos. Eles saíram das mãos de Deus. Antes de nascer, de Jesus ter nascido, para que o aceitassem, o salmista já revelava: eu disse, todos vós sois filhos do Altíssimo. Salmo 81, versículo 6. Cuidando da imagem e do som, contamos a presença bem-vinda do nosso amigo João Luiz Leal e outros brilhantes colegas da equipe TVM. Fernando na câmera e o Luiz Fernando na exibição. Com eles na técnica, temos certeza de que tudo correrá bem. O tema de hoje será: correnteza não paralisa peixe vivo. O Senhor me desamparou. O Senhor se esqueceu de mim. Isaías 49, versículo 14. São palavras que a Bíblia coloca na boca dos judeus. É o povo escolhido pelo Pai Celestial, a raça cantada em prosa e verso como eleita, reclamando maior atenção por parte de Jeová. Murmurações de bebês chorões jamais estiveram ausentes das nossas tradições religiosas. Os seguidores de Moisés desfiaram rosário de lamentações na travessia do deserto. Isto se tornou rotina e sobrou também para a posteridade. Há muito tempo, os seres humanos repassam esta bola. Como o verdadeiro João sem braços, a figura do Cristo parece ter embarcado. A figura daquele seguidor do Cristo parece ter embarcado na mesma canoa furada. São seguidores do Cristo, mas, de certa forma, o negam. Eu não sei fazer isto. Eu não me acho capaz de assumir tamanho encargo. Gaiato, escandalizado, gozou do desertor comodista. É preciso ser peixe vivo para nadar contra a correnteza, mas qualquer pau podre pode descer o rio. Descer é fácil. O problema é vencer a correnteza. Ninguém espere que outros assumam essas tarefas que pertencem a cada um de nós. Lutar contra a correnteza é tributo que a vida nos cobra.
Cada ser humano deve enfrentar cota de problemas. A vida não é aquilo que nós desejamos, mas tão somente aquilo que merecemos e que nos esforçamos para conquistar. O poeta já dizia: não tem melhor medida a nossa mente que o bom senso comum, embora rude, não te faça feliz e mais prudente. Não desprezes a chama da virtude. A virtude de aplicar bom senso na resolução de nossos problemas tem que ser cultivada para o nosso bem. O poeta também foi claro. Há muito tempo os pais têm manejado aforismos para incutir regras e lições de edificação pessoal nos filhos. Eu cedo aprendi, escreveu Mary Ellen Chase, que tarefa assumida jamais deverá ser esquecida. Fortaleza de caráter será obtida tão somente pela disciplina de perseverar, sem esmorecimentos, nas tarefas nossas de cada dia. E a jovem Mary Ellen desabafa. Eu era encarregada, diz ela, de levar a vaca da família ao pasto, logo pela manhã, e trazê-la de volta à noite. Constância, nossa vaca, tinha a mania de se esconder em moitas, e tão logo eu a encontrava, ela disparava para longe. Nunca me esquecerei do meu desespero pela tarefa incompleta, quando a noite descia implacável e as lágrimas vertiam, e não havia quem me ajudasse. Ninguém vinha me auxiliar, porque aquele serviço era meu. Eu tinha que completá-lo e ninguém jamais me perguntou de que forma, esclareceu Mary Ellen. Algo precisa ser esclarecido, meus amigos. Da mesma forma, o Pai Celestial não levanta simples palha para fazer aquilo que está ao nosso alcance. Aquilo que podemos fazer, Ele não move palha. Em compensação, o nosso Deus movimenta céus e terra para nos atender, quando pedra de tropeço ultrapassa a nossa capacidade. Eis a razão de que o aflito tem prioridade. Algo é impossível para nós, o Pai Celestial entra em cena e os percalços são removidos. Ele se aproxima e abre o caminho. Vejam que eu estou falando de pessoa com problemas, além das suas forças. Ninguém confunda alhos com bugalhos. Deus nunca deixa de atender apelos desesperados. Se tal coisa não funciona com você e você se encontra diante de obstáculo intransponível, algo está errado nas suas relações com o Pai Celestial. Você terá que rever seus conceitos e suplicar que Deus o ilumine para reencontrar o elo que se perdeu. Aquela tranca terminará sendo removida por obra e graça da misericórdia. Fique suficientemente claro, porém, enquanto existir solução humana para os meus braços e a minha mente, Deus não se envolve. Ele nos deu inteligência para solucionar constelação de carências, conflitos e desencontros.
Nós temos médicos capacitados para recuperar nossa saúde, advogados para o estabelecimento da justiça, psicólogos para readquirirmos o equilíbrio da mente, profissionais de autoajuda para apontar estratégias adequadas. Não será justo incomodar o Altíssimo como pau para toda obra, apontando trechos do Salmo 90. O socorro desta gente é apontar o Salmo 90. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem deposito a minha confiança. Salmo 90, versículos 1 e 2. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e não serás atingido. Salmo 90, versículo 7. O sujeito lê essa frase e fica empolgado. Opa! Interpretando erroneamente o texto, o ser humano avança o sinal e considera Deus como um serviçal. Deus está servido como empregadinho. Eu estou com um bicho no dedão do pé, diz o Joãozinho, e pede que o bicho será destruído pelo poder de Deus. Ora, sim, Senhor. Vocês acham que o Pai das alturas possui disponibilidades para se envolver com probleminhas de bicho de pé? Existe gente que não toma decisões antes de longa sessão de consultas aos gurus de todos os matizes. Alguém precisa cuidar de tudo, diz Dona Violeta. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Salmo 90, versículo 10. Este salmo é estandarte usado por pregadores interessados na crença de que tudo é fácil. Aqueles tais da vitória, vitória e só vitórias. Aqueles tais que esqueceram palavras de Jesus. No mundo tereis aflições. No conceito deles, o reino de Deus é estrada larga. E neste larga, meus caros, nós vamos fazer a primeira interrupção em nosso programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. Por gentileza do João Luiz, o nosso site já está na telinha e nós convidamos vocês para acessá-lo. Obrigado, João. E não deixem de acessar, dentre 116 palestras no YouTube, aquelas que mais falam ao coração de vocês. Assistam e divulguem, por favor. Todas foram elaboradas com o mesmo empenho de espalhar a mensagem do Cristo sem algemas. Nós dependemos do apoio de vocês, pois, por incrível que pareça, contamos em termos de estrutura tão somente com a ajuda valiosa dos funcionários da TVM. Trabalhamos em solidão. Apesar de aposentado, nosso amigo Zube se propôs voluntariamente a continuar encaminhando nossas palestras para o YouTube. Obrigado, Zube. E voltaremos ao tema: correnteza não paralisa peixe vivo. Eles determinam, e o Pai das alturas é obrigado a cumprir. Afinal, eles são depositários da promessa, se dizem donos da Bíblia. Seria mais coerente que eles divulgassem os verdadeiros beneficiários desta proteção especial do Salmo 90. A palavra de Deus não permite estender a benesse aleatoriamente.
Não são todos que estão debaixo deste guarda-chuva, caríssimos. Existe um grupo destacado para recebê-la. Vejam só. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Será saciado com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 90, versículos 15 e 16. A Bíblia nos entrega perfil da criatura que recebe esta proteção especial, caríssimo. É só ler as entrelinhas. Diz aqui, na sua angústia. Na sua angústia. O texto é claro. Na sua angústia eu estarei com ele. Com esta clareza nós entendemos. Jeová está falando de criaturas angustiadas e aflitas. Este é o perfil dos beneficiados pelo Salmo 90. Ninguém se iluda pela falsa imagem de Deus como babá de marmanjos. Certo homem, no momento que ele recitava o Pai Nosso, foi alcançado por uma descoberta empolgante. Ele ficou todo eufórico, todo feliz. Ele descobriu a maneira de ser sustentado pelo Pai Eterno, da mesma forma que os judeus no deserto, quando fugiram do Egito. Ele não precisava mais trabalhar, que maravilha! O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele pronunciou essa frase e se empolgou. Não será exagero, portanto, exigir de Deus esta benesse. É promessa dele, está na Bíblia. E por que não? Afinal, esta prece do Pai Nosso é trecho das Escrituras. Se Jesus nos autorizou pedir pelo pão, Alcides deitou na rede e esperou pelo pão da promessa. Depois do pedido feito, ele dormiu e sonhou. Logo sentiu o aroma gostoso de pão quente. Opa, um pãozinho bem quentinho. Quando ele estendeu a mão, porém, para agarrar aquele alimento milagroso, o alimento já saltara para o armário. Do armário passou para a chapa do fogão. Do fogão voou para a despensa, da despensa retornou para a mesinha, onde surgira, e assim foi pulando de um lado para o outro aquele pão. Alcides, durante 2 horas, correu atrás do petisco e só conseguiu alcançá-lo quando completamente exausto. O homem suava por todos os poros. Já não suportava mais aquele esforço. Foi quando o pão lhe veio às mãos e ele então comeu com aquele apetite, com aquele gosto e começou a raciocinar. Foi quando alguém lhe disse aos ouvidos com voz macia e levemente irônica: Deus é nosso provedor, mas Ele exige que façamos a parte que nos compete, porque nós temos que comer o nosso pão com o suor do rosto. Neste mundão sem fim, caríssimos, quando até a salvação eterna está sendo esperada sem esforço, vale a pena meditarmos sobre esta história do pão. É verdade que a Bíblia autoriza a pedirmos o pão. Ela autoriza. Implorar é ato de humildade. Implorar está dentro das normas. Sem Deus nós não teríamos pão. É o Criador que permite a colheita de trigo.
O sol e a chuva são necessários para as searas amadurecerem e estão na dependência da vontade do Pai. A súplica é ferramenta preciosa, portanto, e nos cabe utilizá-la sempre. Sempre que possível, nós temos que estar pedindo coisas a Deus. Pedindo principalmente força e coragem para lutar e vencer as lutas. Aquele pão milagrosamente apareceu no casebre de Alcides, mas ele foi obrigado a trabalhar para depois comê-lo. Valerá considerarmos o fato como lição. Por interpretação leviana das Escrituras, está sendo criada uma geração exigente e mal agradecida. Deus é fiel, dizem todos, ostentando os dizeres na lapela, na frente dos carros, por toda parte. Será que temos sido fiéis a Deus? Porém, eu pergunto, esta geração amanhece o dia falando em milagres e anoitece imaginando o cofre repleto de notinhas verdes. Há quem diga que tal procedimento é demonstração de fé. Os chamados cultos de prosperidade estão sempre repletos. Existe onda cada vez maior, sugerindo transformação de religiosidade em mágica financeira. Sempre foi lícito pedirmos o pão nosso de cada dia, eu sei. Está no Pai Nosso. Não tenho nada contra. Foi Jesus que ensinou o Pai Nosso. Mas será interessante observarmos algo curioso. O Pai Nosso se refere ao pão de hoje, o pão de cada dia. Nada tem que ver com o farnel do dia seguinte. Percebam que o maná que matava a fome dos judeus no deserto era distribuído para consumo imediato. Ninguém recebia maná antecipado para consumir amanhã ou depois. Tentativa de acumular provisões, como é tendência por aí, está formando avarentos. Ninguém esqueça que somos suscetíveis para o lado do mal. Políticos brasileiros acumulam recursos para 200 anos, como se eles vivessem eternamente em seus corpos. Quem os imita é cúmplice, ou pelo menos admirador. É exatamente este o nível de cobiça que certos pregadores incentivam. Carro do ano para os membros do grupo, tudo fácil, com farta propaganda. O veneno sutil da avareza tem sido inoculado no coração dos simples. Líderes religiosos ganharam status de agentes de apostas no pano verde dos cassinos de cerimônias, falsamente piedosas. Eu nada tenho a ver com o sangue deste justo, foram as palavras do governador da Judéia. Vejam só, eu nada tenho a ver com o sangue deste justo. Ele era o juiz, ele era o governador, ele tinha nas mãos o cargo de julgar. E, no entanto, ele não tinha nada a ver com aquilo. É como certos políticos brasileiros que nunca enxergam nada, nunca viram nada. O bolso está cheio, mas eles nunca viram nada. Vejam que também Pilatos transferiu sua tarefa para o sacerdote Caifás. Pilatos lavou as mãos e caiu fora. Mesmo sabendo que os sacerdotes eram inimigos de Jesus, ele abriu mão do dever de julgar, entregando o prisioneiro aos abutres do sinédrio. Se Pilatos, no papel de juiz, reconhecera que o prisioneiro era inocente, tinha que libertá-lo. Infelizmente, Pilatos fez o que grande parcela da humanidade costuma fazer: omitir-se. Pilatos deixou que Caifás julgasse o prisioneiro em seu lugar. Transferir encargos, meus amigos,
tornou-se moda, todo mundo quer a coisa grátis nas mãos. Quando não é encontrado o dublê que se arrisque em nosso lugar, buscamos as regiões celestiais em busca de socorro. E nesse socorro, meus caros, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Diz o Evangelho: surgirão falsos profetas operando prodígios que poderão enganar os próprios eleitos. Jesus proferiu tais advertências em Mateus 24, versículo 24. É significativo que o mestre aponta prodígios operados por eles e ao mesmo tempo os apelida de falsos profetas e enganadores. Eu já abordei tema que esclarece o entendimento desta aparente contradição. Está lá no YouTube. Carisma não é diploma. O dom de cura não assegura a pureza de alma. Rasputin realizava prodígios na Rússia, mas era tremendo mau caráter. Deus não interfere porque respeita o livre-arbítrio. No dia do juízo final, porém, meus caros, o caldo deles vai engrossar. O Evangelho profetiza o futuro destes enganadores. Senhor, Senhor, dirão eles, em teu nome fizemos tantos milagres. E Jesus lhes dirá: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, todos vós que praticais iniquidades. A profecia se confirma em nossos dias quando vozes de milagreiros misturam o Evangelho com sacolas de arrecadações e endereços bancários. Como diz o profeta Oséias, lhes falta conhecimento. E depois desse pinguinho de doutrina, a continuação do tema de hoje. Correnteza não paralisa peixe vivo. Alguns setores tentam transformar Deus em babá de marmanjos. Deus produziu o abismo da nossa fraqueza, ele cabe preencher o abismo, dizem eles, tentando explicar. Atravessamos a vida violando as recomendações da consciência e pregadores distraídos proclamam salvação grátis, todo mundo salvo, sem fazer nada. Todo o pecado foi esquecido, dizem sujeitinhos, sem ficar vermelho, sem o mínimo rubor no rosto. O maior pecado vira sorvete derretido pelo sol. Divulga-se verdadeiro festival de autêntica impunidade. Ninguém esquente a moringa, porém é o conselho dos galalaus. A salvação eterna é grátis, não importando o tamanho do pecado. O preço já foi pago na cruz, é o slogan preferido deles. Uma frase bonita. O pecado já foi pregado na cruz, pronto, acabou. Por maiores que sejam os crimes, bastará que alguém se revele bom dizimista e os pecados lhes serão perdoados. Vão atrás disso. O sétimo céu é promessa entusiástica de tesoureiro de olhos enormes, pregados na oferta do penitente. Basta contribuir. Criança estuprada por pedófilo? Não, Getúlio, não. Não existe mais crime. A transgressão foi varrida pela misericórdia de Deus. Deus é bom. E a justiça? Onde terá ficado a justiça?
Será que os clamores da criança foram incluídos nos autos do processo? A salvação do agressor foi grátis para ele? Não houve refresco algum, porém, para o menino molestado? A vítima foi abandonada no esquecimento da humilhação e da vergonha? Ninguém esqueça que Jesus prometeu: não sairás dali enquanto não pagares o último centavo da dívida. Mateus 5, versículo 26. Se Jesus está cobrando do agressor até o derradeiro centavo, fica claro que cabe ao agressor o resgate da dívida e não receber o perdão grátis. Não se justifica pregar a promissória na cruz e deixar o pedófilo livre para continuar agredindo. É a razão que Jesus estabeleceu o calendário do ressarcimento. Não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Mateus 5, versículo 26. Só nos livraremos da dívida pelo resgate da última prestação. Vocês acham justo premiar o pedófilo com salvação eterna simplesmente pelo tributo de adoração e de posturas litúrgicas, lá todo bonitão, lá diante do altar? Esse está perdoado. Quem apagará os traumas da criança agredida? Quem aceita tamanha injustiça para vítimas de covardes agressões? Ninguém esqueça que as ações produzem reações. Quem bebe demais será vítima de cirrose hepática. Quem fuma demais é candidato a distúrbios pulmonares. Depois de plantar semente, ninguém reclame a colheita. Pense bem antes de semear para evitar surpresas desagradáveis. Não esqueçamos a sábia advertência: aquilo que o homem semear, isto mesmo terá de colher. Gálatas 6, versículo 7. Algumas vezes, até mesmo sem maldade, olvidamos cuidados elementares e prejudicamos o nosso próximo. O troco pode chegar a cavalo, meus amigos. Às 2:30 da madrugada, Bonifácio Lages bateu na porta do vizinho para lhe dizer uma frase estranha. Que dia maravilhoso, Eufrásio! Dia lindo, explodiu Eufrásio irritado. Então você não sabe que são 2h, 2:30 da manhã, e você me tirou da cama para me dizer que o dia está lindo? Não pode ser esta hora, explodiu Eufrásio irritado. Não pode. Pois você sabe, são 2:30 da manhã. Não pode ser, exclamou Bonifácio. Eu só posso crer que seja dia claro, pois o seu cachorro já foi solto, me acordou e continua latindo desesperado no meu jardim. Eu não posso crer que o Senhor solte o seu cachorro tão cedo para incomodar os outros. Portanto, não pode ser 2:30 da manhã. Valeu a repreensão, meus caros. Aquele cachorro nunca mais foi solto em horário impróprio. Eufrásio entendeu a lição e engoliu a reprimenda do vizinho calado. Ele não prestara atenção devida e o seu cachorro estava acabando com o sossego, não só do reclamante, mas sim de todo aquele conjunto habitacional. Responsabilidade, meus amigos, responsabilidade pessoal, palavrinha complicada e muito incompreendida. Jesus retornara a Jerusalém e se encontrava à porta das ovelhas, ao lado do tanque chamado Betesda, em hebraico. Ele viu o paralítico aflito, entrevado, há 38 anos, tiritando de frio ali, num catre, numa cama, terrivelmente desconfortável.
E o mestre então lhe fez a pergunta: tu queres ser curado? João 5, versículo 6. Respondeu-lhe o enfermo: não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água se agita, outro sempre desce antes. João 5, versículo 7. Tradição antiga anunciava que o anjo visitava aquele recanto e tornava aquelas águas milagrosas. O enfermo que primeiro mergulhasse, imediatamente era curado. Por ser paralítico, aquele homem esperava a sua vez há muito tempo. Tomado de compaixão, Jesus lhe disse: levanta-te, toma teu leito e anda. João 5, versículo 8. Imediatamente aquele homem foi curado e carregou sua cama, cumprindo ordens, embora a cura ocorresse no sábado. O importante nessa narrativa, dentro do nosso tema de hoje, é o que Jesus lhe disse naquela tarde: olha que já estás curado, não peques mais para que não te suceda algo pior. João 5, versículo 14. Essas palavras do nosso Rabi nos fazem compreender série de questões controvertidas. O retorno da enfermidade agravaria. É a primeira da lista. O grande médico chamado Jesus confessa que a cura poderia ser definitiva. Poderia não ser definitiva. Ele próprio curara e dizia que a cura poderia gourar. Estava nas mãos do beneficiado, portanto, a manutenção da benesse. Ele tinha responsabilidade para assumir aquele caso complicado de afastar da sua vida aquela transgressão. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E já estamos no último bloco do programa Quarta Dimensão. E lembramos as tardes de sextas-feiras, quando comparecemos aqui para a divulgação da Bíblia e do Evangelho, sem algemas. Na próxima sexta-feira, às 17 horas, voltaremos com outro assunto de incentivo ao progresso espiritual. Agora, os últimos questionamentos sobre o tema de hoje. Correnteza não paralisa peixe vivo. Se o homem curado recaísse na mesma transgressão, sua doença retornaria ainda mais violenta. Peço atenção para aspecto muito importante. Se o beneficiado voltasse a cometer transgressão geradora de doença, a assistência recebida seria desfeita. Foi nosso Rabi que pronunciou estas palavras, e elas definem até onde chega o grau de responsabilidade do ser humano. Deus e o seu Cristo desejam saúde para todos nós. Eles desejam. Agora, algo tem que ser explicado. Os fundamentos da justiça divina retomam o chicote do açoite diante dos recalcitrantes. Ninguém modificará determinações da justiça. A doença retorna para os desobedientes. Em tal medida isto acontece que o próprio Jesus, autor da cura, teve a coragem de apontar a possibilidade do retorno do mal. Veja que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda algo pior. João 5, versículo 14, palavras de Jesus.
A doença pode ser fruto de excessos no beber ou no comer. Deixei esta frase. Ela pode ser fruto, essa indecisão, de propósito, para esclarecer que existem exceções. Não é tudo devido ao karma, absolutamente, caríssimos. Existem exceções. O cego de nascença, por exemplo, que também foi curado por Jesus, reencarnou espontaneamente como missionário. Ele não tinha transgressão para receber aquela aprovação enorme. Ele foi missionário voluntário. Ele pediu a cegueira em caráter espontâneo para crédito futuro. Ao reencarnar, ele desenhou seu corpo sem visão para testemunhar coragem, resignação e confiança no Pai Celestial. Aquele cego exemplificou paciência no mundo. Aquele espírito não tinha débitos que justificassem o enorme sacrifício assumido voluntariamente. Escolheu a falta de visão e atravessou boa parte da vida estimulando a virtude da paciência em seus contemporâneos. Estes são aqueles que os espiritualistas chamam peregrinos do sacrifício. Suas vidas são bandeiras destacadas que evangelizaram pelo exemplo. A cegueira daquele homem, portanto, não foi ocasionada por pecado. São fatores diferenciados que o intérprete sensato deverá analisar com critério. Cada caso é um caso especial. Ninguém tem o direito de sair por aí divulgando Bíblia com as mãos algemadas, explicando doutrinas que não têm aprovação da sua própria consciência. De forma aleatória e leviana, não dará certo. Faltará convicção até na postura e na voz. Será preciso que sejamos libertos e emancipados para o serviço divino. Pregação coerente deve ser fruto de trabalho e meditação. Jesus permaneceu 40 dias e 40 noites, jejuando e conversando com sua consciência, para depois consagrar pés e mãos ao serviço divino. Ele arrombou a porta dos mistérios e decifrou escondidos arcanos. Conhecer a vontade do Altíssimo foi sua meta ao atender convocação para o prolongado jejum. Aquela intimidade com forças espirituais na caverna foi teste decisivo para os últimos preparativos. Algo passou despercebido aos estudiosos. Diz a Bíblia, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Lucas 4, versículo 2. Eu peço atenção para esta carência tardia do grande mestre. Aqui se encontra um caso especial. Uma observação especial deve ser feita. Somente ao findar do 40º dia, o nosso Rabi teve fome. Isto, em nosso entendimento, adquire um significado especial. O mestre não esteve tão concentrado durante o transcurso da abstinência, de tal forma que nem lembrou o vazio que a falta de alimentos lhe causava. Ninguém olvide que Jesus era alguém de carne e osso, com todas as carências de qualquer terráqueo. Como escreveu o apóstolo Paulo, temos sumo sacerdote compadecido das nossas fraquezas, pois foi tentado como qualquer de nós. Hebreus 4, versículo 15. Isto revela quão profundo e valioso terá sido o intercâmbio vivenciado pelo Nazareno.
O Pai eterno e o Filho primogênito da nossa raça traçaram naquele deserto o futuro radioso da humanidade. Deus terá mostrado a cruz, mas logo em seguida apontou também a gloriosa ressurreição. Por isso, somente depois dessas confidências é que a fome foi despertada no corpo do Nazareno. A missão findara. O que Jesus tinha que dizer e ouvir era infinitamente mais agradável que todos os manjares produzidos na terra. Tudo que ele viu e sentiu naquela caverna valia mais do que se alimentar. Ele foi alimentado em sua alma. Sem a menor dúvida, o que ocorreu entre o pai e o filho naqueles 40 dias resultou neste evangelho que nós conhecemos e que estamos pregando. Deserto simboliza dificuldades, tentações e lutas. Foi no deserto que o Pai moldou definitivamente os contornos daquele que se tornaria o seu Cristo no planeta Terra. Foi o teste definitivo para que o enviado, usando do seu livre-arbítrio, pudesse responder sim ou não. Jesus poderia aceitar a missão ou não aceitar. O deserto foi a abertura das cortinas de revelações que paulatinamente no futuro seriam partilhadas com todos os viventes. Não ganharemos as riquezas do Sermão da Montanha. Nós não ganharíamos estas riquezas não fossem aqueles 40 dias de contato íntimo de Jesus com o Pai Celestial. Foi ali que Jesus sentiu: eu e o Pai somos um. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E a vocês eu só posso dizer uma coisa: muito obrigado, caríssimos, pela presença, pela solidariedade, pelo incentivo. Muito obrigado. E que as bênçãos divinas do nosso Pai Celestial e do seu Cristo desçam prodigamente sobre todos vocês, famílias e pessoas. Bênçãos de paz, bênçãos de prosperidade, de saúde, de alegria de viver, de tudo que for de melhor. Mas acima de tudo, caríssimos, amor no coração. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.